No último dia 8 de novembro, o Clube do Remo empatou em 1-1 fora de casa contra a equipe do Novo Horizontino, concorrente direto pelo acesso. A partida foi válida pela 36ª rodada da Série B 2025 e o Leão Azul terminou com 59 pontos, ainda bem vivo na luta pelo acesso à primeira divisão. Após 30 anos, o Remo tem chances reais de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E como este clube de Belém do Pará chegou neste momento, é o que vou te mostrar no vídeo de hoje. Eu sou o Neto e você está no Tradições FC, e hoje eu vou te contar um pouco da história do Clube do Remo, desde sua fundação, o seu crescimento, o auge, a queda e por fim a sua reconstrução recentemente. Por volta da virada do século XIX para o século XX, as grandes cidades do Brasil tinham o remo como esporte principal. Isso um pouco antes da chegada do futebol no país. Não por acaso surgiram nesta época clubes como o Botafogo, o Flamengo, o Vasco, o CRB de Alagoas, entre muitos outros. Times estes que iniciaram na prática do remo. Enquanto isso, na mesma época, Belém do Pará vivia um boom de crescimento e desenvolvimento. O motivo principal era o ciclo da borracha, que naquele período fez da capital paraense uma das cidades mais prósperas do país. Belém chegou a ficar conhecida como a Paris das Américas. Toda esta troca cultural entre brasileiros e estrangeiros fez com que, entre outras influências, o remo também se popularizasse em Belém. Desde então, surgiram algumas equipes na cidade. Entre elas, o Esporte Clube do Pará, um grupo de remo fundado em 1896. Quase 10 anos depois da fundação desta agremiação, um grupo de 7 remadores saíram do clube após desentendimentos. Posteriormente, outros 13 atletas se uniram aos 7 iniciais. E por fim, no dia 5 de fevereiro de 1905, fundaram o Grupo do Remo. Este novo grupo durou até 1908, ano em que não conseguiu mais renovar o contrato de aluguel de sua sede, e por isso uma ordem da justiça ordenou a sua extinção. Foi então que um grupo de 11 rapazes, inconformados com a extinção do Grupo do Remo, reuniram todos os materiais da agremiação e esconderam em um outro galpão da cidade. Por lá os materiais ficaram mais ou menos 3 anos. Finalmente, em 1911, os 11 azulinos descobriram que o contrato de aluguel havia terminado, e lá se foram eles, com 3 embarcações, levar todos os materiais de volta à sede. Este ato ficou conhecido como a refundação do Grupo do Remo, no dia 15 de agosto de 1911. Ainda em dezembro de 1911, o Grupo do Remo passou a se chamar oficialmente Clube do Remo, mas o nome foi realmente adotado apenas em 1914. O futebol chegou ao clube em 1913. O primeiro jogo ocorreu em 21 de abril daquele ano. No campo da Praça Floriano Peixoto, o Remo empatou em 0-0 com o Guarani de Belém. O Leão da Amazônia já nasceu vencedor. No seu primeiro ano no futebol, já se sagrou campeão paraense. O começo foi tão avassalador que entre 1913 e 1919, o Remo conquistou o heptacampeonato estadual. Destes 7 títulos, 6 foram conquistados em cima do seu rival Paysandu, e também 6 deles foram ganhos de forma invicta. No ano de 1914, aconteceu o primeiro clássico Repá da história, e o Leão foi quem venceu, com um placar de 2-1 sobre o bicolor. Outro detalhe é que este primeiro Repá foi realizado para a inauguração do campo da empresa Ferreira e Comandita, campo este que futuramente seria a Curuzu, a casa do Paysandu. Ou seja, o Remo venceu o primeiro Repá no primeiro jogo da futura casa de seu rival. 2 anos depois, em 1916, o Leão realizou o seu primeiro jogo interestadual, quando enfrentou o Flamengo do Rio de Janeiro em uma partida amistosa. No ano seguinte, em 1917, durante as comemorações do aniversário remista, o clube inaugurou seu campo de futebol, no mesmo local onde futuramente seria construído o estádio Evandro Almeida, conhecido como Baianão. Naquela época, a sua capacidade era para 2.500 torcedores.
Entre os anos 20 e os anos 40, o Remo conquistou mais 8 títulos estaduais. No ano de 1944, mais precisamente no dia 30 de janeiro, os paraenses venceram um jogo contra o São Cristóvão do Rio de Janeiro. Esta partida foi amistosa, porém foi muito celebrada localmente. Isso porque na época, o São Cristóvão era um dos principais times cariocas. Foi então que, empolgado com o triunfo, o jornalista Edgar Proença, do jornal O Estado do Pará, publicou a seguinte crônica: como um verdadeiro leão azul de garras aduncas, o clube do Remo foi a própria alma da cidade. E desde então, o clube ficou conhecido como o Leão Azul. 1945 marcou a profissionalização do futebol paraense, com os primeiros contratos e vínculos empregatícios com jogadores. Muito bem, agora já na era profissional, em 1950 o Remo foi convidado a participar do Torneio Internacional de Caracas, um campeonato extraoficial realizado na Venezuela e que futuramente daria origem à pequena Taça do Mundo. Com 4 vitórias e 1 derrota, o Leão foi campeão internacional pela primeira vez em sua história. Os anos 60 e 70 marcaram o início da projeção nacional remista. Um título estadual em 1960 deu ao clube o direito de disputar a primeira versão do Campeonato Brasileiro, a conhecida Taça Brasil. Nos anos 60 foram 2 participações azulinas. Em 61, os paraenses terminaram na 8ª posição entre 18 times e em 1965 ficaram na 9ª posição entre 22 equipes do Brasil. No fim dos anos 60, a CBD, antecessora da CBF, criou várias competições regionais pelo país, como o Torneio Norte e a Taça Norte e Nordeste. O Remo conquistou o Torneio Norte em 3 ocasiões, 1968, 69 e 71. Já a Taça Norte e Nordeste foi conquistada em 1971. 71, aliás, que foi um grande ano do clube, porque além dos 2 troféus regionais, o Remo quase leva a Série B nacional. O Leão chegou até a decisão do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, porém perdeu a final para o Vila Nova de Minas Gerais. Durante a década de 70, o Remo esteve quase ininterruptamente na primeira divisão. Entre 1972 e 1980, foram 9 temporadas na elite brasileira. Esta foi uma década de grandes campanhas e ótimos resultados. Em 75, por exemplo, o Leão se tornou o primeiro clube do Pará a vencer um jogo dentro do estádio do Maracanã. E que jogo foi esse? Pois o Remo derrotou o poderoso Flamengo de Zico Júnior e companhia. 1976 proporcionou outro momento épico. Paysandu e Remo estavam juntos na Série A, e na 4ª rodada da primeira fase, o Leão goleou o Papão por 5-2. Este jogo marcou o recorde de público no estádio Baianão, cerca de 33.487 torcedores. Na temporada seguinte, pelo Brasileirão de 1977, o Remo fez uma de suas melhores campanhas na elite nacional. O clube azulino avançou a primeira e segunda fase do torneio, e na terceira etapa ficou fora da semifinal brasileira, apenas pela diferença de 2 pontos. Naquela temporada, Edson Cimento, o goleiro remista, foi premiado com o troféu Bola de Prata da revista Placar como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 77. A década de 80 foi possivelmente a de maior bagunça no futebol brasileiro, e entre as várias vítimas, o Remo foi uma delas. Logo no início, em 1980, a CBF resolveu mudar a fórmula do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Leão fez uma campanha regular no Brasileiro, terminando na 18ª posição entre 44 clubes. Porém, a partir de agora, apenas o campeão estadual disputaria o campeonato da Série A. E como o Remo não foi campeão em 81, ele acabou automaticamente rebaixado para a Série B, depois de praticamente 10 anos. Por lá, o clube ficou os próximos 2 anos, até que na segundona de 1984, finalmente o Leão voltasse à Série A. Eles voltaram como vice-campeões da Série B.
Entre 1985 e 1987, os paraenses se manteram na elite. Mas adivinha quem entrou numa crise sem precedentes em 87? É óbvio que foi a CBF, que passava por uma instabilidade política e financeira tão grande que mal dava conta de organizar o Brasileiro daquele ano. Foi exatamente por isso que os maiores times do Brasil se reuniram e criaram o Clube dos 13, uma associação de clubes que assumiu a organização do Brasileiro de 1987. Na hora da partilha das equipes que participariam de cada divisão, o Remo acabou ficando fora da elite mais uma vez. Os anos 90 podem ser considerados os melhores anos azulinos, o auge do Remo. Em 1991, o clube fez a melhor campanha de uma equipe nortista na Copa do Brasil. Em seu caminho, chegou a eliminar o Vasco nas oitavas de final, e também o Vitória da Bahia na fase quartas de final. O Leão cairia apenas na semifinal do torneio para o futuro campeão Criciúma. Já pela Série B de 1992, os paraenses fizeram uma bela campanha e finalmente retornaram à primeira divisão. Primeira divisão, aliás, que em 1993 teve um recorde azulino, a melhor campanha da história do clube na Série A. O Leão terminou na 7ª posição geral, de um total de 32 times. Esta também foi a melhor campanha de um clube do Norte. Em resumo, os anos 90 foram até certo ponto os melhores do clube. O Remo venceu 8 de 10 campeonatos estaduais na década. Entre 1993 e 1997, o clube estabeleceu o maior tabu da história do clássico Repá. Foram mais de 4 anos sem perder para o rival, totalizando 33 jogos de vencibilidade sobre o Paysandu, com 20 vitórias e 13 empates. Entretanto, a década também teve um momento ruim. Em 94, o clube fez uma péssima campanha na Série A e acabou rebaixado para a segunda divisão. Esta Série A de 94 ficou marcada como a última vez do Leão na primeira divisão. O futebol brasileiro no início dos anos 2000 começou daquele jeito, desorganizado, como era comum no período. Mais uma vez, o Clube dos 13 organizou o Campeonato Brasileiro, que agora se chamava Copa João Avelange e reunia 116 clubes, divididos em vários módulos. Remo e Paysandu estiveram no módulo amarelo, que era uma espécie de Série B. Quis o destino que, em certo ponto da competição, ambos disputassem uma vaga para as oitavas de final, que também valia uma vaga na Série A, ou seja, disputavam o acesso. Mais uma vez na história, quem se deu bem foi o Leão, eliminando o rival com um placar de 4-3 no agregado. Este duelo pela Copa João Avelange ficou conhecido como o Repá do século. Então quer dizer que em 2001 o Remo estaria na primeira divisão. Bem, nada disso aconteceu. Em 2001 a CBF voltou a organizar a Série A, que desta vez contaria com 28 clubes. Mas a CBF resolveu mudar tudo, e na vaga do Remo e de alguns outros clubes, a entidade máxima do futebol brasileiro resolveu trazer clubes convidados. Enfim, mais alguns anos se passaram, e em 2004 o Remo viveu um terrível momento pela Série B. A sua campanha na segunda divisão foi tenebrosa, e o clube acabou rebaixado para a Série C pela primeira vez em sua história. Para piorar tudo, 2005 seria o ano do seu centenário, e pelo jeito tinha tudo para ser um péssimo aniversário. Mas o Leão se superou mais uma vez, levantou das cinzas e conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C, seu primeiro e até hoje único título nacional. Quem realmente deu show em 2005 foi a torcida remista. O fenômeno azul se fez conhecido por todo o país, e com uma média de 30.869 torcedores, o Remo teve a melhor média de público entre todas as divisões daquele ano. Como você viu até aqui, a história do Remo sempre contou com altos e baixos, e entre o fim dos anos 2000 e mais ou menos até o meio da década de 2010, foi com certeza o período mais tenebroso da história remista. No ano de 2007, o Leão disputava mais uma vez o Brasileiro da Série B, mas o clube fez uma campanha deprimente, e ao fim da temporada, acabou sofrendo mais uma queda para a Série C, terminando na 19ª posição do campeonato.
Já pela terceira divisão de 2008, mais uma campanha vergonhosa, com o clube ficando na 28ª posição. Eles só não caíram para a Série D porque ela ainda não existia. Acontece que em 2009 a CBF finalmente criou a Série D, e por isso a partir de agora a Série C teria apenas 20 equipes. Como o Remo ficou no 28º lugar no ano anterior, logo o clube ficou sem divisão. Aí você pode pensar, mas se a CBF criou a 4ª divisão, por que o Remo não jogou a Série D? A questão é que a classificação para a Série D acontecia via campeonato estadual, e por incrível que pareça, o Remo não conseguiu sequer chegar à decisão do Parazão. Resultado, o Leão ficou sem divisão nacional pela primeira vez na sua história. Este fato inacreditável de ficar sem divisão ainda se repetiu no ano de 2011. E na 4ª divisão nacional, o Remo ficou por quase uma década. Apenas em 2015, 9 anos depois, a equipe azulina conseguiu finalmente retornar à Série C. Em 2013, em meio ao pesadelo remista, o então presidente da época, Zeca Pirão, elaborou um plano ambicioso de reforma e ampliação do estádio Baianão, com direito a maquete e tudo mais. Parece que os planos eram ambiciosos até demais. Zeca não foi reeleito, e o sonho do estádio foi um pesadelo. Abandonado, o Baianão chegou a fechar totalmente as portas em maio de 2014, e assim ficou por mais longos anos. Finalmente, no ano de 2017, um grupo de torcedores apaixonados criaram o movimento O Retorno do Rei. Este movimento visava angariar recursos e mão de obra para que seu estádio fosse reformado e reaberto o mais rápido possível. A crise política e financeira fez com que entre 2012 e 2017, a maioria dos presidentes do clube sequer cumprisse totalmente os seus mandatos. Em 2018, Fábio Bentes assumiu a presidência do clube. E entre bons e maus momentos, com a ajuda do Fenômeno Azul, o dirigente deu um upgrade nas reformas do estádio. E finalmente, em julho de 2019, o Baianão foi reaberto após quase 5 anos. Agora sua capacidade fica na casa dos 13 a 14 mil lugares. Na área administrativa, o presidente do Remo buscou sanear os salários atrasados, quitar dívidas trabalhistas, entre outras pendências jurídicas e financeiras. No fim de 2019, foi a vez de inaugurar o NASP, Núcleo Azulino de Saúde e Performance, focado na prevenção e tratamento de atletas. As instalações modernas contam com academia, consultórios médicos, grama sintética para trabalhos funcionais, hidromassagem, crioterapia, entre outros recursos, que fazem do Remo uma referência nesta área em toda a região norte do Brasil. Com tudo isso, em 2020, Fábio Bentes foi reeleito presidente quase que de forma unânime. Já dentro de campo, o Remo conseguiu um período de estabilidade, vencendo mais alguns estaduais e se mantendo na Série C. Até que em 2020 ficou com o vice-campeonato da 3ª divisão. Mas foi o suficiente para que o Remo retornasse à Série B depois de longos 14 anos fora da 2ª divisão. Talvez por ainda estar se reestruturando, o Remo fez apenas um bate e volta. Na Série B de 2021 não conseguiu se segurar e logo caiu de volta à Série C. Este foi apenas um acidente de percurso, que não barrou a ascensão remista. Tanto que naquele mesmo ano de 2021, o clube venceu a sua primeira Copa Verde. Voltando aos bastidores, o Leão utilizou o dinheiro ganho em suas participações no Brasileirão e principalmente na Copa do Brasil para adquirir o CT do Carajás, um centro de treinamento nos arredores da capital Belém. Este CT será o primeiro da história do clube em mais de 100 anos. Com 98 mil metros quadrados, na área serão construídos campos de futebol, vestiários, alojamentos, departamentos de base, entre outras instalações. Mais recentemente, no fim de 2023, foi a vez de Antônio Carlos Teixeira assumir a presidência. Tonhão, como é conhecido, era vice de Fábio Bentes e deu continuidade ao bom trabalho, iniciando uma segunda fase de crescimento do clube.
Ainda naquele ano de 2023, Tonhão trouxe Sérgio Papelim para ser diretor de futebol. Papelim foi um dos principais responsáveis pela recente ascensão do Fortaleza no cenário nacional. No começo de 2024, foi a vez de chegar André Alves, vindo do rival Paysandu. O seu cargo seria o de CEO azulino. E os investimentos funcionaram. Em 2024, apesar de iniciar uma Série C bem instável, ao fim do campeonato tudo deu certo. E o Remo terminou na 4ª posição, garantindo mais uma vez o seu retorno à Série B. Pois bem, 2025 começou com o 48º título estadual do Remo. Porém, mesmo vivendo um período vitorioso, Sérgio Papelim decidiu sair do clube e retornar ao Fortaleza. Para seu lugar, no mês de maio, o Leão contratou Marcos Braz, ex-executivo do Flamengo e multicampeão pelo clube rubro-negro. Quando Braz chegou ao Remo, a equipe era comandada pelo técnico Daniel Paulista, campeão paraense daquele ano, e que até o momento estava na 6ª posição do Brasileiro Série B, com 17 pontos em 10 rodadas. Mas assim como o Papelim, Daniel também quis sair do clube. Neste caso, ele saiu para assumir o Sport na Série A. Curiosamente, quem veio para o Remo foi Antônio Oliveira, que até então treinava o Sport. O Leão ficou nas mãos do técnico português por 3 meses. 3 meses em que o clube caiu muito de desempenho. Da briga pelo G4, a equipe passou a cair pela tabela. Ao todo foram 15 jogos, com 7 empates, 4 derrotas e apenas 4 vitórias. Na 27ª rodada, o Leão perdeu em casa para o Atlético Goianiense, uma péssima derrota que custou o cargo de Antônio Oliveira. Ao fim da 28ª rodada do Brasileiro Série B, o Remo estava apenas na 12ª posição, distante 7 pontos do G4. Todas as fichas da diretoria foram depositadas em Guto Ferreira. Alguns torcedores não curtiram a sua chegada, mas o fato é que Guto reorganizou completamente o time dentro de campo. Com o treinador, atletas contratados por Marcos Braz, que ainda não tinham dado resultado, passaram a fazer total diferença. Entre eles, o uruguaio Diogo Hernandes e o grego Panataxides. Outros jogadores que nunca tinham sido titulares tiveram as suas primeiras chances e não perderam a oportunidade. Foi o caso dos também uruguaios Nico Ferreira, Tassano, do zagueiro brasileiro Kaique Almeida e do atacante português João Pedro. É claro, não podemos esquecer do grande artilheiro Pedro Rocha, que fez um ano praticamente impecável, e também do goleiro Marcelo Rangel, que desde o ano passado é um paredão no clube do Remo. Enfim, no geral, Guto e seu esquadrão somaram 6 vitórias consecutivas entre a 29ª e a 34ª rodada da Série B. O Leão saiu da 12ª posição com 39 pontos para um 3º lugar com 57 pontos conquistados. Guto e companhia só perderam 100% de aproveitamento nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Foram 2 empates em 1-1 contra a Chapecoense e o Novo Horizontino. Com 2 finais pela frente, a Série A, que está longe desde 1994, parece estar cada vez mais perto do Leão. E aí galera, vocês conheciam a história do Clube do Remo, um dos times mais tradicionais do Brasil e um dos 2 grandes do Pará? Eu resolvi fazer este vídeo porque a campanha do Remo este ano me chamou a atenção. Pela primeira vez em 3 décadas ele pode voltar para a Série A. E você, torcedor remista, tá confiante? Você também, torcedor de outro clube, tá torcendo para o Remo? E como eu disse no começo, se você gostou do vídeo, dá um hype e deixa o seu like. Isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.